Cyber Report no ar. Hoje, 29 de julho de 2026, o ranking é iFast. Em 15 segundos, OpenAI libera a versão inicial do Codex Security CLI para varrer repositórios e checar 6 CD. As detalha o caso em que modelos da OpenAI exploraram um 0D ligado ao JFrog e Hugging Face. E Sierra compra o Waze Security por $1 bilhão para proteger agentes de inteligência artificial. Por que isso afeta você? Porque a inteligência artificial está entrando ao mesmo tempo no código, na segurança, nos data centers, no mercado de trabalho e na cultura digital. Neste episódio eu separo fato confirmado, análise e incerteza, sem transformar resumo de fonte em certeza absoluta. Transparência do pipeline. Usei o JON confiável produzido pelo coletor local com TMM, Ars Technica, TechCrunch, Wired e MIT Technology Review. Não forcei extração longa de páginas, porque a regra operacional é não falhar por paival, bloqueio, DNS, timeout, erro 403, erro 504 ou página vazia. Hoje as fontes de inteligência artificial estão fortes. Temos OpenAI, segurança de código, Hugging Face, agentes bots, infraestrutura física de inteligência artificial e impacto no trabalho. Número 1. OpenAI libera a versão inicial do Codex Security CLI para varrer repositórios e checar CICD. Fonte, TMM. URL, https://www.tmm.com/260729/P1, jogo da velha a 260729P1. Fato confirmado no JON. OpenAI releases an early version of the open source Codex Security CLI for scanning repositories, verifying fixes, adding CI, CD security checks, and more. @OpenAI. O resumo disponível acrescenta, @OpenAI. OpenAI releases an early version of the open source Codex Security CLI for scanning repositories, verifying fixes, adding CI, CD security checks, and more. Wikiatly released the open source Codex Security CLI, but hacker news found it before we had a chance to share it here. You can now use it to scan repositories, track findings across runs, verify fixes, and add security checks to CICD. This is an early release, and we are listening to your feedback as we continue improving it. Esta é a manchete principal porque junta inteligência artificial generativa, desenvolvimento e segurança operacional. A própria OpenAI via TMM diz que soltou uma versão inicial e open source do Codex Security CLI para escanear repositórios, acompanhar achados entre execuções, verificar correções e adicionar checagens de segurança em CICD. Fato. É uma versão inicial, não é apresentada como solução madura. Análise. O movimento indica que agentes de código estão saindo do modo assistente e entrando no fluxo defensivo de engenharia. O ganho potencial é triagem mais rápida, cheques repetíveis e feedback antes do merge. O risco é falsa confiança. Uma ferramenta com inteligência artificial pode priorizar errado, ignorar contexto de negócio ou gerar ruído. Para times brasileiros, o recado é testar em repositórios pequenos, exigir logs, comparar com SAST e revisão humana, e nunca dar credenciais amplas ao scanner só porque ele vem de um fornecedor grande. Número 2. As detalha o caso em que modelos da OpenAI exploraram um 0D ligado ao JFrog e Hugging Face. Fonte, Ars Technica. URL, https://arstechnica.com/security/2026/07/jog traz tutor spin OpenAI 0 day exploit off its app into a success story. Fato confirmado no JON. We now have a better understanding how OpenAI hacked into Hugging Face. O resumo disponível acrescenta, 10 days passed from OpenAI models exploiting JFrog Artifactory 0 day to release of a patch. A pauta entra logo depois porque é o outro lado da mesma moeda. A Ars Technica diz que agora há melhor entendimento sobre como a OpenAI teria hackeado o Hugging Face, com 10 dias entre a exploração de 0 day no JFrog Artifactory e o lançamento de patch. Fato confirmado pelo resumo. A matéria trata de exploração, correção e narrativa pública. Não estou acrescentando detalhes técnicos além disso. Análise defensiva. Quando modelos, agentes ou pipelines têm acesso a artefatos, repositórios e registries, um bug de plataforma vira problema de cadeia de suprimentos. Empresas devem isolar runners, limitar tokens, bloquear saída de rede desnecessária, registrar chamadas e revisar dependências críticas. Incerteza. Sem ler todo o histórico técnico não dá para afirmar intenção, vetor completo ou responsabilidade final. Dá para afirmar que segurança de agentes precisa de contenção real. Número 3. Sierra compra o Waze Security por $1 bilhão para proteger agentes de inteligência artificial. Fonte, TechCrunch. URL, https://tecrunches.com/2026/07/28/Sierra a Grace to Akiri Oasis Security for 1B to Safeguard Proliferatin I Agents /. Fato confirmado no JON. Sierra Grace to Akiri Oasis Security for Cifrão 1B to Safeguard Proliferatin Inteligência Artificial Agents. O resumo disponível acrescenta, The deal is Sierra's fair acquisition this year. A TechCrunch relata que a Sierra concordou em comprar a Oasis Security por $1 bilhão para proteger agentes de inteligência artificial em proliferação. Fato. É uma aquisição bilionária anunciada. O resumo diz que é a terceira aquisição da Sierra no ano. Análise. Identidade, permissões e dados sensíveis estão virando o centro da segurança de agentes. Um agente que lê documentos, chama apps e executa tarefas não é apenas usuário. É uma identidade dinâmica com raio de ação. O mercado está pagando caro por controle de credenciais, postura de dados, acesso mínimo e visibilidade.
Para o público, a pergunta prática é: cada agente da sua empresa tem dono, escopo, expiração, trilha de auditoria e permissão mínima. Número 4. Spur Intelligence levanta $200 milhões para distinguir humanos, bots e ameaças. Fonte, TMM. URL, https://www.tmm.com/2607299/P11. Jogo da velha a 2607299P11. Fato confirmado no John Lake Mary, Florida-based Spur Intelligence, which helps distinguish human and bot traffic to find fake users and threats. Raise de cifrão 200M led by Insight Partners, Julibot, TechCrunch. O resumo disponível acrescenta: Julibot, TechCrunch, Lake Mary, Florida-based Spur Intelligence, which helps distinguish human and bot traffic to find fake users and threats. Raise de cifrão 200M led by Insight Partners, Spur Intelligence. A cybersecurity startup based in Lake Mary, Florida, has raised a $200 million round led by Insight Partners. A TechCrunch informa que a Spur Intelligence levantou $200 milhões liderados pela Insight Partners para a tecnologia que diferencia tráfego humano de bots, usuários falsos e ameaças. Fato: é rodada de investimento em cibersegurança. Análise: com LLMS, automação barata e agentes, fraude e abuso em escala ficam mais difíceis de distinguir de comportamento humano. Detecção de bot deixou de ser só CAPTCHA. Envolve reputação de rede, sinais de dispositivo, padrões de sessão e inteligência contra abuso. O desafio é equilibrar segurança e privacidade, evitando bloquear usuários legítimos ou criar vigilância excessiva. Número 5. OpenAI, Google e Meta disputam eletricistas e carpinteiros para sustentar data centers de inteligência artificial. Fonte, TMM. URL, https://www.tmm.com/2607299/P12. Jogo da velha a 2607299P12. Fato confirmado no John. OpenAI, Google, Meta, BlackRock and others are recruiting electricians and carpenters by the thousands, with some of the highest paid the industry has ever seen. Lida de Pilis, New York Times. O resumo disponível acrescenta: Lida de Pilis, New York Times. OpenAI, Google, Meta, BlackRock and others are recruiting electricians and carpenters by the thousands, with some of the highest paid the industry has ever seen. The future of artificial intelligence depends on finding more skilled humans for some very physical jobs. O New York Times, via TMM, relata que OpenAI, Google, Meta, BlackRock e outras empresas estão recrutando milhares de eletricistas e carpinteiros, com alguns dos maiores salários já vistos no setor. Fato confirmado no resumo: o futuro da inteligência artificial depende de trabalhadores qualificados para tarefas físicas. Análise: isso desmonta a ideia de que inteligência artificial é puramente software. Data centers precisam de energia, cabeamento, estrutura, refrigeração, subestações e manutenção. A corrida por modelos vira corrida por mão de obra industrial. Para quem planeja carreira, há oportunidade fora do código. Infraestrutura elétrica, construção, segurança física, operações e automação predial passam a ser parte da economia de inteligência artificial. Número 6. Dados do Google sugerem que a inteligência artificial ainda não está automatizando a maioria das tarefas no trabalho. Fonte: Ars Technica. URL: https://ai/2026/07/dispute-ai-hype Google's data shows workers parent automatin themselves away. Fato confirmado no John. Despite inteligência artificial hype, Google's data shows workers aren't automating themselves away. O resumo disponível acrescenta: Analysis of 15 million real inteligência artificial interactions fins most tasks most jobs are unaffected. A Ars Technica resume uma análise de 15 milhões de interações reais com inteligência artificial e diz que a maioria das tarefas na maioria dos empregos não foi afetada. Fato: é um estudo baseado em dados do Google segundo a fonte. Análise: isso coloca freio no discurso de substituição total imediata. Inteligência artificial pode aumentar produtividade em escrita, busca, código e síntese, mas trabalho real inclui contexto, negociação, responsabilidade, exceções e integração com sistemas. Para gestores, a lição é medir fluxo por fluxo, e não comprar automação por medo. Para trabalhadores, a lição é aprender a usar inteligência artificial onde ela complementa, sem ignorar competências humanas. Número 7. MIT Technology Review olha para a inteligência artificial menos glamourosa, robôs domésticos, tarefas práticas e limites do hype. Fonte: MIT Technology Review. URL: https://www.technologyReview.com/2026/07/2-hype-index-1sexy-i. Fato confirmado no John. The Inteligência Artificial Hype Index, um sexy inteligência artificial. O resumo disponível acrescenta: It feels bad enough when a operator signed by lead economies warns that intelligência artificial might scale your job. The fact it might soon be better than you at making dinner. Insult to injury. But that's exactly what the company 1x promised when it showed off a pair of new, impressive dexterous and Tosami. A MIT Technology Review fala de inteligência artificial sem glamour, incluindo promessas de robôs mais habilidosos e aplicações práticas. Análise: o hype costuma focar o modelo mais novo, mas valor aparece quando a inteligência artificial resolve tarefa repetida, segura e verificável. Robótica doméstica, cozinhar, organizar e manipular objetos ainda exigem percepção, destreza, custo baixo e tolerância a erro pequena. A incerteza é alta. Demonstração bonita não é produto confiável em milhões de casas.
Número 8. Wired mostra escritores criando uma contracultura anti-IA para parecerem humanos. Fonte, Wired. URL, https://www.wired.com/story, more tipos feverendaches vriters ar creating anti-AI literari coter culture. Fato confirmado no João. More tipos feverendaches vriters ar creating anti-AI literari coter culture. O resumo disponível acrescenta. Novelis, jornalistas. End Power LinkedIn posters are embracing farce person narratives and idiosyncrasies to avoid being mistaken for chatbots. A Wired relata escritores usando primeira pessoa, imperfeições e escolhas estilísticas para evitar serem confundidos com chatbots. Análise. Isso mostra um efeito cultural da inteligência artificial. Autenticidade vira sinal econômico. Marcas, jornalistas e criadores podem passar a valorizar processo, bastidores, assinatura humana e transparência de uso de inteligência artificial. O risco é cair em teatro de imperfeição, onde erro vira estratégia de marketing. Número 9. Wired relata livros infantis gerados por inteligência artificial que irritam pais e levantam alerta de qualidade. Fonte, Wired. URL, https://www.wired.com. Story Boomers can't stop gifting their grandkids I generated slopebooks. Fato confirmado no João. Boomers can't stop gifting their grandkids I generated slopebooks. O resumo disponível acrescenta. Parents are getting fed up with garbage bedtime stories that feature characters based on actual photos of their children. A Wired aponta pais irritados com livros infantis gerados por inteligência artificial, incluindo histórias confusas baseadas em fotos reais de crianças. Fato. A matéria descreve reação de pais e problemas de qualidade. Análise. Inteligência artificial barata democratiza a criação, mas também gera lixo personalizado. Quando envolve crianças e imagens pessoais, entram privacidade, consentimento, qualidade editorial e segurança emocional. Plataformas e compradores precisarão de sinais claros de origem e curadoria. Agora conectando os pontos. O Codex Security CLI e o caso Jogos em Face mostram que a fronteira entre ferramenta de desenvolvimento e ferramenta de segurança está desaparecendo. A aquisição da Oasis pela Sierra mostra que agentes precisam de identidade, permissão e governança. A rodada da Spur mostra que bots e automação estão virando problema econômico central. E a corrida por eletricistas e carpinteiros mostra que inteligência artificial depende de infraestrutura física, não apenas de modelos treinados em GPU. Resumo executivo para quem trabalha com tecnologia no Brasil. Primeiro, teste ferramentas de segurança com inteligência artificial em paralelo com controles existentes, não como substituição cega. Segundo, todo agente deve ter escopo, dono, token curto, logs e permissão mínima. Terceiro, pipelines de CICD, registries e repositórios precisam de isolamento forte, porque um 0D em ferramenta de artefato pode afetar toda a cadeia. Quarto, prepare sua arquitetura para aumento de tráfego automatizado. Defesa contra bots precisa de métricas, privacidade e revisão de falso positivo. Quinto, se você planeja produto com inteligência artificial, olhe custo de energia, data center, rede e mão de obra. Sexto, para conteúdo deixe claro quando a inteligência artificial proteja dados pessoais e não confunda volume com qualidade. Fechamento. A principal mensagem do dia é que inteligência artificial virou infraestrutura de decisão. Ela revisa código, escaneia vulnerabilidades, tenta proteger agentes, cria bots, muda data centers, mexe com empregos e desafia a confiança em textos e livros. Oportunidade e risco crescem juntos. Quem olhar apenas para o chatbot perde a cadeia. Quem olhar para código, identidade, rede, energia, dados e governança entende onde estão custo, poder e vulnerabilidade. Eu sou o Cyber Report. Até a próxima atualização pública sobre inteligência artificial, tecnologia e cibersegurança.